Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Bem-vindo à aula gratuita IA na prática para profissionais de SST. Bem-vindos a essa aula que será uma aula prática, onde eu vou te mostrar como utilizar o ChatGPT na área de SST em uma situação real que nós praticamos no dia a dia. E você vai conseguir entender, se você ainda não utiliza, o poder da inteligência artificial na nossa atuação, como ela nos torna mais produtivo, né, mais eficiente no nosso dia a dia. E se você já utiliza a inteligência artificial, você já conhece, né, você vai ter oportunidade hoje de ver uma aplicação prática, talvez um pouco mais aprofundada, com certeza vai ser muito útil aí para você. Nos comentários, coloque aí a cidade de onde você está assistindo essa aula, né? Coloque aí a cidade, né? E qual a sua intenção ou o porquê você veio nessa aula, se você já utiliza inteligência artificial, se você quer se aprimorar, né, no uso da inteligência artificial para SST, né? Então se apresente aqui para a gente conhecer um pouco melhor, tá bom? Para quem não me conhece ainda, eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é Luiz Silva, eu sou profissional da área de SST, eu me intitulo como um prevencionista, né? Eu sou formado como engenheiro de segurança do trabalho, também sou engenheiro de produção, mas eu comecei na área de SST há 18 anos como técnico de segurança do trabalho, né? Aqui na região de Jundiaí, que é a região na qual eu resido também, né, e iniciei a atuação nessa área como estagiário, depois passei para auxiliar técnico, fui técnico de segurança e engenheiro de segurança do trabalho. Estou há 18 anos aí, né, nessa pegada aí, pessoal, na área de SST. Eu atuo dentro de uma empresa, né, como parte do SESMIT, sendo engenheiro de segurança do trabalho, mas eu também trabalho em outras frentes. Eu também tenho uma consultoria de segurança do trabalho, né, na qual nós prestamos serviços de assistência técnica em perícias trabalhistas. Nós também elaboramos as documentações referentes à nossa área, né? Eu também sou professor do curso técnico de segurança do trabalho, né, aqui na região. Eu nem lembro quantos alunos eu já formei, já trabalho como professor, eu acho que há 7, 8 anos, né? Também tenho essa experiência como professor, também faço perícia judicial, né? E nesse caminho aí, pessoal, de 18 anos na área de SST, eu continuei estudando e também consegui algumas certificações que são importantes para a minha atuação, como a certificação na BHO, como técnico engenheiro ocupacional, né, e também como supervisor de proteção radiológica para medidores nucleares, né, uma certificação que é concedida pela CENEM. Tá bom? Então esse é um pouquinho do Luiz, né, mas de fato, em resumo, eu sou prevencionista, pessoal. Então eu vivo o dia a dia aqui da prevenção, né, da segurança do trabalho. Tá bom? E a IA, pessoal, foi introduzida, né, na minha rotina assim que ela foi lançada e disponibilizada, né, para o público em geral, né? Quando o ChatGPT foi disponibilizado, eu achei aquilo interessante, né, até respondi uma pergunta que veio na minha caixinha lá no Instagram, né? Inclusive, se você não me segue no Instagram, né, @luisilva.sst, eu recebi uma pergunta lá numa caixinha sobre quando, né, sobre quando eu comecei a utilizar a inteligência artificial, né, e eu comecei a utilizar assim que ela foi lançada, né, assim que o acesso foi liberado. Eu lembro que eu estava no carro dirigindo, ouvindo uma rádio, né, e ali falou sobre a OpenAI e o ChatGPT, e eu já fiquei curioso, eu gosto de tecnologia, aí já fiz o meu cadastro ali, abri a minha conta e comecei a utilizar. Então eu fui inserindo isso na minha rotina, seja na empresa na qual eu trabalho, né, como engenheiro de segurança, né, na consultoria, utilizo bastante também, né, como professor. Então eu fui inserindo o uso da inteligência artificial no meu dia a dia na área de SST em diferentes frentes, por estar, né, atuando em diferentes frentes também, né, eu comecei a inserir e eu entendi a importância da inteligência artificial. Muitas pessoas ainda utilizam quando tem aquelas trends, né, alguma coisa ali que é lançada em rede social para criar foto, criar imagem, né, de acordo com estúdios. Então a inteligência artificial entrega muito mais do que isso aí, né? Ou utilizam para corrigir um e-mail, né, para melhorar uma escrita. Inteligência artificial
entrega muito mais, te torna realmente muito produtivo, tá? Na aula de hoje, o pessoal não vai aqui ficar contando, né, como eu comecei a utilizar, eu quero mostrar mesmo para vocês um conteúdo na prática, né, de uma aplicação da inteligência artificial e como ela ajuda e muito no nosso trabalho. Eu selecionei aqui, pessoal, uma situação na qual todos nós desenvolvemos, seja você técnico, engenheiro de segurança, né, assistente, auxiliar, tecnólogo, né, ou se você está estudando segurança do trabalho, você talvez, né, presenciou esse procedimento que é todo o processo eleitoral de uma CIPA. E existem dúvidas nesse processo, né? Então, quanto tempo eu abro edital? Que edital é esse? Modelinho de edital? Agora eu preciso escrever uma ata de instalação e posse, como tem que ser essa ata, né? Como eu dimensiono a CIPA, o que tem que ter no treinamento, plano de trabalho. Então, tudo o que compõe, né, esse processo eleitoral, né, e preparação de uma CIPA, eu vou fazer aqui com vocês na prática com inteligência artificial e você vai entender, né, o benefício dessa ferramenta e como ela aumenta a nossa produtividade, tá bom? Tudo que eu for utilizar aqui, pessoal, nessa aula, né, os prompts que eu estiver utilizando aqui, depois eu vou disponibilizar tudo isso para vocês também em um PDF, tá bom? Então fica até o final, né, para você conseguir ali acessar todo esse conteúdo, acompanhar na prática como eu utilizo inteligência artificial, né, nesse estudo de caso, na qual tem várias aplicações para treinamento, para criar documentos, para planejar ações. Então, esse estudo de caso vai entregar tudo isso, você vai conseguir ver realmente inteligência artificial sendo utilizada de uma forma muito ampla, e eu vou entregar para você no final dessa aula, né, esse PDF com todos os prompts que eu utilizei, né, aqui nessa aula. Beleza? Então vamos começar, pessoal. Eu vou compartilhar a minha tela. Eu vou utilizar, né, o ChatGPT, né, para poder fazer, né, esse estudo de caso com vocês. Existem outras inteligências artificiais, né, pessoal, mas o ChatGPT, na minha opinião, né, além de ser o pioneiro aqui para nós, ele é das melhores inteligências artificiais, até mesmo na versão gratuita, tá bom? Mas se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, entender o que é inteligência artificial, né, no final da aula aí eu conto uma novidade para vocês, aí você vai ter condição de se aprimorar um pouco mais. Beleza? Muito mais, na verdade. Então vamos lá, pessoal. Então eu abri aqui o ChatGPT, tá? E para que eu pudesse fazer com vocês aqui uma situação de todo o processo eleitoral da CIPA, eu criei uma empresa fictícia, tá bom? Então eu vou colocar no ChatGPT as informações sobre essa empresa fictícia, beleza? Mas toda vez que a gente coloca um prompt, pessoal, né, que seria um comando aqui na inteligência artificial, a gente precisa utilizar algumas regrinhas. Não é só sair escrevendo aqui, faça isso para mim. Para você conseguir usufruir da melhor forma dessa ferramenta e ter os melhores resultados, tem uma forma correta de utilizar. Não é de qualquer jeito, tá bom? Não é colocando uma perguntinha aqui, faça isso para mim. Não é assim, tá? A forma correta de utilizar e a metodologia que eu utilizo se chama 4P. Então, ela vai ter uma pergunta clara, ela vai ter um público-alvo, ela tem um propósito ou um objetivo, né? E ela tem um padrão de resposta. Eu vou dizer para a inteligência artificial como eu quero que ele entregue isso para mim. Tá bom? Então, eu vou utilizar essa metodologia dos 4Ps. Então, primeiro, eu vou fazer uma pergunta clara, né? Pode desenvolver o processo eleitoral de uma CIPA? Está aqui de forma clara. No entanto, eu preciso, né, para essa pergunta ter uma boa resposta, eu preciso dar informação, não é? Então eu vou dar as informações da empresa. A empresa na qual desenvolverá o processo eleitoral da CIPA tem as seguintes características. Então eu vou colocar aqui, pessoal, eu já deixei preparado isso, tá? Essa empresa fictícia. Eu vou colocar aqui algumas informações
que são interessantes, né, para o processo eleitoral da CIPA. Eu vou explicar para vocês. Ó. Primeiro, o nome fantasia da empresa, coloquei aqui só para a gente dar um nome, Eletrofund, né, Eletrofund Componentes Eletrônicos. Aqui tem o CNPJ da empresa. Através desse CNPJ, né, nós temos uma atividade econômica, né, o CNAE da empresa. Então, a Classificação Nacional de Atividade Econômica, a atividade principal dessa empresa é de fabricação de fios e cabos e condutores elétricos isolados. Por que eu preciso dessa informação? Para encontrar o grau de risco dessa empresa conforme a NR4. Com o grau de risco e número de funcionários, que é a próxima informação, eu consigo dimensionar a CIPA. Né? Então, na prática, como seria isso? Você está na empresa, profissional de SST, precisa dimensionar a CIPA da empresa, precisa preparar todo o processo eleitoral e começa pelo dimensionamento. Né? Quais informações eu preciso para isso? CNAE da empresa, número de trabalhadores. CNAE, número de trabalhadores. Beleza? Então, são essas informações que eu coloquei aqui. Até coloquei a localização, Sorocaba, que é uma cidade aqui, pertinho aqui de Jundiaí. Coloquei também que essa empresa possui um SESMIT, de um técnico e um médico do trabalho, né? E, além disso, eu coloquei que a CIPA atual dessa empresa está vigente até dia 31/10/2025. Por que isso é importante? Conforme a NR5, a instalação e posse da CIPA se dá um dia após o encerramento da gestão em curso. Então, dia 1/11/2025 tem que ter uma nova gestão. Veja que o prazo já está em cima, né? Não sei se você vai se lembrar, mas na NR5 a gente precisa começar o processo eleitoral 60 dias antes de terminar a gestão atual, em curso, né? São prazos da norma que eu me lembro aqui, porque eu já fiz isso muitas vezes, mas, né, se você não lembra desses prazos, não tem problema. Aqui na inteligência, com a inteligência artificial, ela vai preparar isso para nós, considerando todos os prazos da norma. Tá bom? Então, eu coloquei aqui as informações da empresa. Essa é a pergunta clara. Então, eu quero que você elabore o processo eleitoral da CIPA, né? Vou até melhorar aqui, ó, conforme a NR5. Tá bom? Além disso, eu tenho outras informações para inserir aqui, pessoal. Né? O que mais eu preciso colocar? Qual é o público-alvo? O público-alvo, né, para organizar esse processo eleitoral é essa própria empresa. Né? Então, eu já tenho um público-alvo que é a empresa. Né? Então, esse processo eleitoral será desenvolvido para a empresa. O nome da empresa mesmo? Eletrofund. Eletrofund. Ok? Então, já tenho aqui, né, o público-alvo também. Essa empresa nós vamos desenvolver o processo eleitoral para essa empresa. E eu quero o padrão de resposta. Então, o que eu quero que ele faça? Então, como um especialista em segurança do trabalho, eu quero uma resposta como especialista em segurança do trabalho, me mostre o planejamento de ações, né? Ou planejamento de ações ou tarefas que devem ser realizadas nesse processo eleitoral, tá bom? Do dimensionamento até a instalação e posse. Então aqui eu não sei nada, eu não sei que tem que lançar edital, não me lembro disso, né? Não estudei muito bem NR5, eu nunca fiz isso, sou profissional da área, mas quem fazia isso era um outro colega. Né? Então, aqui eu estou pedindo, olha, desde o dimensionamento da CIPA até a instalação e posse, o que eu preciso fazer? Quais são as tarefas? Quais são as etapas que devem ser atendidas? Tá? Então, preparei aqui o comando, considerando, né, o método do 4P e enviei. Pessoal, vamos verificar aqui o que o ChatGPT vai entregar para nós. Ó. Claro, Luiz, como especialista em segurança do trabalho, apresento abaixo o planejamento completo do processo eleitoral da CIPA para a empresa Eletrofund, conforme os requisitos da NR5. Planejamento do processo eleitoral. Aqui está o nome da empresa, local, CNPJ, número de trabalhadores, grau de risco que eu coloquei para ela. Né? E aqui tem um cronograma das etapas. Ó. Então, primeira etapa, eu tenho que dimensionar a CIPA. Né, no prazo mínimo de 90 dias antes do término do mandato. Aqui ele está me estipulando um prazo para eu dimensionar. Então, eu estou fazendo esse processo antes. Tá bom? Antes de começarmos ali, lançar um edital de convocação de eleição, eu já dimensiono a CIPA. Eu vou designar a comissão eleitoral até 75 dias antes do mandato.
Então, antes de começar, de convocar a eleição, eu tenho que dimensionar a CIPA e ter a comissão eleitoral. Beleza? Né? Se a gente olhar os itens na norma, nós vamos encontrar ali a referência normativa. Mas a norma, ela dá prazo para os 60 dias. Para esse edital aqui. Veja que a inteligência artificial já está organizando a gente. Ela já está dizendo, olha, você tem que dimensionar, faz isso antes do edital de convocação. Você precisa ter uma comissão eleitoral para trabalhar nesse processo. Então tem que fazer antes do edital. Né? Então, nos itens que exigem isso, ela já está fazendo antes. Perfeito, pessoal. Ela está pensando para nós aqui, nos ajudando, né? Nessa organização. Depois nós temos a inscrição dos candidatos, período mínimo de 15 dias. Depois nós teremos a divulgação da lista de candidatos, até 45 dias antes do fim do mandato. Depois nós teremos a eleição, até 30 dias antes do fim do mandato. Depois nós teremos a apuração, publicação do resultado, registro dos membros eleitos e designados, treinamento e ata de instalação e posse. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, aqui ela nos deu o passo a passo, o cronograma do que a gente precisa fazer. E agora ela começou a planejar de forma detalhada essas etapas. Ó. Então ela fez o dimensionamento da CIPA. Então, conforme o quadro 1 da NR5, total de 172 empregados, grau de risco 3, nós teremos 3 titulares dos empregados, né? Então 3 titulares eleitos e 3 suplentes eleitos. Nós teremos 3 titulares do empregador, seriam os designados, e 3 suplentes do empregador, que seriam os designados também. Então, 3 eleitos titulares, 3 eleitos suplentes, 3 titulares designados e 3 suplentes designados. Essa seria a minha composição da CIPA. Tá bom? Então, aqui ela define isso, ó, composta por representantes do empregador e dos empregados com garantia de imparcialidade, responsável por organizar todo o processo eleitoral, desde edital até apuração. Né? Essa é a comissão eleitoral, composta por representantes do empregador e dos empregados, com garantia de imparcialidade. Aqui ela diz, né, qual deve ser ali a função da comissão eleitoral. Sobre edital de convocação, deve ser publicado no local visível, informar a data da eleição, período de inscrição, requisitos para candidatura, forma de votação. Aqui sobre a inscrição dos candidatos, o recebimento de inscrições por 15 dias corridos, garantir ampla participação, inclusive PCD, se houver. Né? E você pode fazer perguntas aqui. Por exemplo, estagiário pode participar, né? Funcionário na experiência, aprendiz, são perguntas que eu também recebo lá no Instagram. Você pode perguntar aqui para ele, ele vai te responder. Beleza? O que mais? Divulgação da lista de candidatos, deve ser publicada no local visível, pode haver impugnação, que devem ser analisados pela comissão. Né? Então, tem os candidatos, depois do período de 15 dias, tem que divulgar isso no local visível. Daí nós vamos realizar ali a votação. A votação será secreta, urna lacrada e garantia de participação de no mínimo 50% dos empregados. Tá bom? Se não der 50%, daí tem algumas regrinhas da NR5 que você pode ir perguntando para o ChatGPT também, e ele vai te falando, né? Se prorroga para mais um dia e tal. Vamos lá. Nós temos também a apuração dos votos e divulgação do resultado. Logo após o encerramento da votação, elaborar a ata de apuração com a assinatura da comissão. Depois, o registro dos eleitos, né, registrar membros eleitos suplentes, designação dos representantes também por ato formal, através de um documento interno. Daí nós temos o treinamento da CIPA, antes da posse, carga horária, né, aqui ele coloca de 20 horas, podendo ser AD, se for validado pelo CESBIT. Olha só, né, treinamento de CIPA, grau de risco 3, pessoal, aqui não está legal. Por isso que a inteligência artificial não faz só, né, para você, né, ela vai fazer com você. Então, treinamento de 20 horas não é para empresa de grau de risco 3, né? Para empresa de grau de risco 3, a carga horária do treinamento é de 16 horas. Beleza? A gente pode até colocar no ChatGPT para ele confirmar essa informação. Conteúdo, né? Conforme a NR5. Ata de instalação e posse. Emitir ata com composição oficial da CIPA, publicar em mural ou meio oficial e enviar à empresa cópia assinada. Inclusive, pessoal, estou pensando aqui, eu acho que essa carga horária de 20 horas, ela está pegando uma referência antiga na norma. Né? O ChatGPT ele é atualizado até 2024, mas se eu não me engano, já tinha essa atualização, né? Vamos perguntar aqui? Essa carga horária está correta? Não seria 16 horas?
Vamos perguntar aqui para ele. Olha lá, excelente ponto, Luiz. A carga horária mínima obrigatória para CIFO foi atualizada. Olha lá, tá vendo? 16 horas para grau de risco 3. Beleza? Distribuída no máximo 8 horas diárias e deverá contemplar no mínimo os conteúdos descritos no anexo 2. Né? E tem a parte presencial ou à distância também. Beleza? Então, olha aí, atualizado. Certo, pessoal? Por isso é importante você tá ligado, tá bom? Na norma. Você tem que ser conhecedor do assunto também, não é só entregar para o ChatGPT fazer tudo sozinho para você. Beleza? Mas veja que ele já planejou tudo para nós aqui. Então, pessoal, dentro desse planejamento, né, eu preciso fazer o dimensionamento. Né? O dimensionamento ele já fez para nós. Então, aqui a gente já sabe informar a empresa, né, qual vai ser o dimensionamento da CIPA e a composição dos cipeiros. Então, apresentei isso para a empresa. Qual que é o próximo passo, pessoal, dentro do nosso cronograma aqui? É designar a comissão eleitoral. Então, nós vamos escolher esses trabalhadores, né, dentre os representantes da empresa e dos trabalhadores que vão participar de todo o processo eleitoral. A designação da comissão eleitoral pode estar no edital de convocação de eleição, que é o primeiro documento que a gente gera. Né? Esse edital de convocação de eleição, pessoal, ele é extremamente importante. Beleza? Por conta disso, aqui você já vai designar a comissão eleitoral e você já vai colocar a data de eleição e tudo mais. Então, eu vou pedir para o ChatGPT criar para nós esse edital de convocação de eleição. Então, vamos lá, crie o edital de convocação de eleição, considerando os nomes, considerando a nomeação e divulgação da comissão eleitoral. O que deve ter nesse edital? A data da eleição, né, o horário da eleição, onde estará a urna, né? Eu não vou colocar esses detalhes, eu quero que ele faça para nós. Tá bom? O edital de convocação de eleição. Tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos pedir para ele criar esse edital. Vamos verificar aqui como é que vai sair. Lá abaixo está o modelo completo do edital de convocação. Ó. Edital de convocação da CIPA, Eletrofunde Componentes, NPJ, local, a empresa Eletrofunde Componentes, em cumprimento à norma regulamentadora número 5, torna público o presente edital de convocação para a eleição da CIPA, né, da gestão 2025-2026. Então fica constituída a comissão eleitoral, né, composta pelos seguintes membros. Ó. Aqui tem o fulano de tal, o Beltrano Silva e o Ciclana Santos. Né, tem o representante do empregador, do empregado e o técnico de segurança. Então, a comissão eleitoral atuará com imparcialidade e transparência, conforme determina em NR5, sendo responsável por divulgar o cronograma, receber inscrição, organizar a votação, realizar a apuração e divulgar resultados. Aí eu tenho nesse edital, né, os prazos para inscrição. Período de inscrição, estão abertas as inscrições para os empregados interessados em candidatar como representantes da CIPA. Período de inscrição, aqui está o prazo, as datas, né, o horário e o local. E a data da eleição. A eleição ocorrerá no dia tal, tal horário, em votação secreta. O local da votação será informado com antecedência pela comissão eleitoral. A eleição será válida com a participação de 50% dos empregados. Divulgação da lista de inscritos. A lista com os nomes dos candidatos habilitados será publicada em mural ou nos meios internos no dia tal. Seria talvez um dia após ali o período de inscrição. Tá bom? E o resultado e posse. Os resultados serão divulgados logo após a apuração. Representantes dos empregados eleitos tomarão posse junto aos representantes designados pelo empregador no dia 31/10/2025, né, para assumirem no dia seguinte. Beleza? Bom, com relação às datas, eu quero que ele coloque as datas para mim. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Eu preciso dar mais informações para ele. Ó. Revise o edital considerando a posse, eu vou colocar a posse no dia seguinte. A posse da CIPA no dia 1/11/2025. As outras datas devem ser inseridas conforme planejamento do processo. Planejamento do processo eleitoral. Conforme planejamento do processo eleitoral. Beleza? Vamos lá. Vamos pedir para ele revisar o edital.
coloquei a data da posse, então ele tem que colocar as datas anteriores, considerando todo o planejamento. Né? Então ele colocou aqui período de inscrição de 22/8 a 5/9, né? Já considerou aqui um período de 15 dias, período de inscrição, né, antes da posse, né, para você ter tempo ali de fazer o treinamento, né, enfim, divulgar os participantes ali que se inscreveram, né, participantes da eleição, a lista com os nomes divulgada no dia seguinte ao término das inscrições, a eleição será realizada no dia 20/9, né, então, pessoal, olha só, ele organizou, né, todas as datas para mim, né, todas as datas para que a gente possa ali fazer o nosso processo eleitoral da CIPA. Então, de acordo com a organização aqui do edital, eu vou lançar, com a organização do processo eleitoral, eu vou lançar esse edital no dia 21 de agosto. Eu posso pedir, inclusive, para ele fazer um Word, né? Então, faça o edital em Word. Né? E daí, pessoal, em Word fica mais fácil para nós, já está um arquivo editável, vem em Word editável, a gente pode ali fazer algum ajuste, né? Mas já tem um edital todo pronto, você não vai perder tempo com digitação, né? Já está tudo na mão, bem escrito, né? Para você utilizar aí na empresa. Tá, então ele fez aqui em Word, deixou o link, vamos clicar no link, e ele vai baixar aqui o edital, vamos dar uma olhadinha nele. Ele está abrindo aqui na outra tela, eu vou passar aqui para vocês poderem visualizar também. Está aqui, pessoal. Então, edital de convocação da CIPA. Ó. Então, está aqui escrito, né? Você pode, né? Você vai editar aqui, formatar esse documento, mas o edital está pronto. Então, finalizei o edital, né? Lancei o edital, divulguei esse edital. Qual é o próximo passo? Né? Lancei o edital, agora eu vou começar a receber os inscritos, né? Para receber esses inscritos, eu preciso, né, ter uma ficha de inscrição. E é importante que essa ficha de inscrição gere um protocolo para a pessoa. Por quê? Ele tem estabilidade a partir do momento que ele se inscreve, não é? Então, eu vou colocar para ele, crie uma ficha de inscrição para os interessados na participação, os interessados em participar do processo eleitoral. Essa ficha deve ter um protocolo que será destacado e fornecido para o empregado que se inscreveu. Então, vamos lá. Vamos pedir para ele criar essa ficha de inscrição. Né? Afinal, você tem que inscrever as pessoas em algum lugar e entregar um protocolo ali para ela. Né? Normalmente, quando você não tem um sistema, um software para esse processo de CIPA, né, que eu acredito que a grande parte não tenha, a gente faz tudo ali, né, com documentos e tudo mais. Então, ele fez aqui a ficha de inscrição. Vamos dar uma olhadinha como ficou. Ele vai fazer o download aqui também. Está iniciando o download, pessoal. E a gente já vai acessar essa ficha de inscrição. Beleza? Olha lá, download feito. Veja, pessoal, é muito rápido, meus caros. É muito rápido. Né? Abriu aqui já na outra tela. Deixa eu passar aqui para vocês. Olha aí, ó, ficha de inscrição. Tá bom? Então, o nome da empresa, CNPJ, local, eu, fulano de tal, empresa, empregado da empresa acima identificado, venho por meio dessa solicitar minha inscrição como candidato ou candidata à eleição da CIPA, gestão 2025-2026. Setor, função, matrícula, turno de trabalho, telefone, assinatura do candidato, assinatura do responsável pelo recebimento. Aqui uma linha, um protocolo. Ó. Recebemos a inscrição do colaborador tal, matrícula tal, setor tal, data do recebimento, assinatura do responsável pelo recebimento. E você destaca essa parte e entrega para o funcionário. Ele tem essa habilidade a partir do momento que ele se inscreve, né? Então é importante ter um protocolo na mão do funcionário. Beleza? Olha aí, pessoal, ficha de inscrição feita. Então, fiz a inscrição dos funcionários, tá bom? Eu vou colocar aqui, pessoal, já deixei preparado aqui, uma relação de funcionários que se inscreveram, tá? Então, na prática, estou fazendo inscrição, terminou a inscrição, tenho aqui uma relação de inscritos. Então, vou lá no chat de novo, esse chat fica salvo, né? Você vai continuando na mesma conversa. Então, você vai colocar assim, ó, segue relação de colaboradores
inscritos no processo eleitoral da CIPA. E aqui eu já tenho nome, setor, né? Eu criei aqui 15 inscritos, tá? Por que é importante esse procedimento aqui, pessoal, de colocar uns inscritos, né? Porque eu vou elaborar agora a cédula de votação, né? Então, através dessa cédula, desses nomes, eu vou criar cédulas, né? Então, ele até colocou aqui uma lista de inscritos para mim, eu não pedi para ele fazer nada, né? Ele entendeu os nomes e fez uma lista de inscritos no Excel, pessoal. Olha aí que sensacional, né? Eu nem pedi isso. Isso pode ser útil, inclusive, eu posso pôr o número de votos na frente, fazer gráficos, colocar em ordem de eleitos e tudo mais. Aí no Excel dá para você fazer o que você quiser aqui, né? Com isso, ó, mas ele já fez para mim uma tabelinha, tá vendo? Olha aí, pessoal, uma tabelinha e a partir disso eu posso usar para outras coisas, tá? Mas esse não é o objetivo, eu quero fazer uma cédula de votação. Então, crie uma cédula de votação com os nomes. O que tem que ter na cédula? Os nomes dos participantes. O que mais, pessoal? E setor, né? E setor de trabalho. Eu vou coloque os nomes em ordem alfabética. Né? Organize os nomes em ordem alfabética, né? Essa cédula, o que tem que ter na cédula, né? Um campo, uma coluna para o trabalhador ir lá e pôr um X, né? Então coloque na cédula de eleição uma coluna para o participante inserir um X no colaborador escolhido. Beleza? Então vamos lá. Vamos colocar esse comando. Ele vai criar para nós aqui a cédula de eleição. Vamos lá. Está analisando, está elaborando, né? E ele vai criar isso para nós, pessoal. Veja que rápido, sem ficar digitando, né? Só aquele Excel ali já ganhamos um tempo bem interessante, né? Vamos lá, cédula de eleição. Já baixou aqui. Tá abrindo aqui, pessoal. Abriu na outra tela, vou compartilhar com vocês. Aqui, ó. Muito bem. Então tá aqui a cédula de eleição, ó. Aqui o participante, né, o funcionário vai lá colocar um X. Então, cédula de votação, eleição da CIPA, empresas, né, o nome da empresa, inscrições. Assinale um X no candidato à sua escolha. Então, você vem aqui e coloca um X, né, na frente do nome do funcionário e aqui a assinatura do eleitor. Dá para tirar essa assinatura do eleitor, né, pessoal? Afinal, o voto é secreto. Né? Eu acho que ele esqueceu desse detalhe. Por isso é importante que você conheça o que você está fazendo, né? O voto é secreto. Você pode dar esse comando ou pedir para ele revisar, ou você simplesmente vem aqui e arranca isso aqui. Beleza? Então tá pronto a cédula de votação, pessoal. Prontinha. Né? Você pode depois formatar isso aqui, colocar 4 numa folha 4 cédulas para ficar menor, enfim. Aí você vai fazer a formatação do jeitinho que você achar melhor, mas olha, a cédula já está pronta. A cédula está pronta, teve a eleição, né? O que você precisa agora? Você vai contar as cédulas e daí você vai ter o resultado da eleição. Eu vou colocar aqui também, pessoal, eu já deixei isso pronto aqui, né? No chat GPT, os votos que cada um teve, né? Então vamos lá, vou copiar isso aqui e vou colocar aqui para vocês, ó, no chat. Segue resultado da eleição. Então aqui eu tenho o trabalhador, quantos votos ele recebeu. Bom, até cortou o nome do último funcionário aqui, é Tiago Nascimento Xavier. Deixa eu só corrigir aqui para ficar certinho. Tiago Nascimento Xavier teve 0 votos. Ninguém votou nele, coitado. Nem ele votou nele, hein? Ai, ai, ai. Então vamos lá, está elaborando para nós aqui, pessoal. Ele está entendendo o resultado da eleição. Ó. Segue o resultado da eleição. Vamos dar uma olhada. Vamos baixar aqui o resultado. Entender
como ele fez essa análise aqui. Então, ele já colocou em ordem para nós, né? Então, vamos lá. Lembra que eram 3 eleitos, né? Então, nós temos aqui eleito o Leonardo da Silva, né? Esse foi eleito. Leonardo da Silva, ó, foi eleito. Da produção e gestão de plástico, ó, com 19 votos. O Bruno Henrique, 17. Gabriel, 15. São os 3 eleitos titulares. Nós temos Eduardo Lima Figueiredo aqui, suplente, 14. Rafael Vinícius Bernardes, 13. Eleito suplente. E Amanda da Qualidade, 11 votos, eleito também suplente. Tá bom? Beleza, eu lembro que são 3, mas, vou imaginar que eu esqueci. Então, eu vou colocar para ele aqui, ó, aponte os eleitos, titulares e suplentes. Então, vamos pedir para ele mostrar para nós aqui quem foram os titulares e suplentes. Tá bom? 3 titulares e 3 suplentes. Olha lá, está classificando todo mundo, ó. Foi o que nós fizemos ali, né, pessoal? Ele mostrou aqui para nós, ó, quem é titular, quem é suplente. Olha aí, sensacional. Beleza? Bom, finalizamos, pessoal, essa etapa, né? Já temos aqui preparado, né, organizado que o resultado da eleição. O que a gente precisa? A gente precisa de um edital, né, de eleição. Nesse edital de eleição, né, na verdade não é um edital, é uma ata. Nessa ata de eleição nós vamos colocar quantas pessoas participaram no processo eleitoral, quantos trabalhadores votaram, quem foi eleito, a ordem de classificação de todos, né? Então vamos pedir para o ChatGPT preparar isso, ó. Prepare a ata de eleição com os detalhes da eleição, dia, horário, participantes, resultado, que mais? Comissão eleitoral, participante, né? E, enfim, adicione as informações inerentes à eleição para registrar o atendimento à NR05. Né? Então, vamos pedir para ele preparar a ata de eleição para nós. E você poderia colocar mais informações aqui. Por exemplo, no dia da eleição houve, né, uma confusão, boca de urna, né, houve uma cédula encontrada no chão, perdida, anulada. Tudo que acontece na eleição, você precisa colocar na ata de eleição. Né? Essa é a importância da ata de eleição. Você vai registrar ali tudo o que aconteceu no dia. Tá bom? Então, ele criou aqui para nós a ata de eleição. Vamos dar uma olhadinha na ata de eleição. Está abrindo aqui na outra tela, pessoal. Já vou colocar aí para vocês aí. Ata de eleição da CIPA. Opa, vem para cá. Está aqui, ó. Ata de eleição da CIPA, né, com todas as informações. Ó, aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2025, das 8 às 17, na sede da empresa tal, situada lá, né, na cidade de Sorocaba, foi realizada a eleição. A comissão eleitoral designada foram esses. A votação foi realizada por meio de cédula individual, babá. Foram computados os votos. Está aqui, né, os votos de cada um. A apuração foi realizada imediatamente após o encerramento da votação. Aqui a gente poderia colocar para ele mencionar seria o ideal, todos os candidatos que receberam votos, ou não, né, apuração total. Beleza? Mas ele colocou aqui os eleitos, titulares e suplentes. A gente pode pedir para ele revisar isso. Que ele fala sobre a posse, né? Então ele encerra, que tem que arquivar essa documentação por 5 anos, e ele encerra aqui pedindo a assinatura da comissão eleitoral. Né? Então esse é um modelo de ata de eleição. Eu só alteraria algo aqui, eu colocaria todos que receberam votos, quantos votos brancos, nulos houveram também, ou se não houveram. Eu vou pedir para ele revisar. Revise a ata de eleição, considerando o resultado da apuração e votos de todos os participantes, inclusive votos brancos ou nulos. Né? Mencione o total
de votos no processo e o número total de empregados para evidenciar que houve, né, o quórum. Beleza? Então, para verificar se deu quórum nessa eleição, tá? Se a gente atingiu o mínimo necessário, tá bom? Então, ele vai refazer aqui para nós, pessoal, essa ata, né? Vamos verificar como ela ficaria. Acho que dessa forma fica melhor. Na verdade, ela tem que ter todos que receberam votos, para quem foi cada voto, né? E o número total de pessoas que participaram, para mostrar que realmente deu 50% mais um ali dos participantes. Beleza? Vamos lá, ele está analisando. A ata foi revisada. Vamos dar uma olhadinha nela aqui, verificar como ela ficou. Está abrindo aqui na outra tela, já vou compartilhar com vocês. Vou aqui habilitar a edição. Pronto, aí ó. Ata de eleição. Vamos ver se ele entendeu aqui, ó. Entendeu, ó. Colégio eleitoral da empresa, composto por 172 empregados, no total foram registrados 156 votos, representando 90,7% de participação, deu quórum superior a 50%, né? Beleza, foram 150 votos foram válidos, 3 foram nulos e 3 em branco. Então, enfim, ele mencionou aqui, pessoal, isso também, votos brancos e nulos. Ele colocou mais uma vez todos que receberam voto, ou não, né? Como o Thiago aqui, coitado, não recebeu nenhum. Né, os eleitos, titulares e suplentes. Então, ele refez aqui toda a ata de eleição para nós. Tá aí, pessoal, sensacional. Ata de eleição feita. Bom, fiz a ata de eleição, qual é o próximo passo? Bom, tem algumas etapas ainda. Eu posso desenvolver o treinamento da CIPA, já. Eu tenho ainda que fazer o plano de trabalho, o calendário de reuniões, né? Então, tem bastante coisa para fazer. Vamos considerar que eu já vou, né, fazer o treinamento. Então, prepare o plano de curso, o plano de aulas do curso da CIPA, com carga horária de 16 horas, para grau de risco 3. Considere 8 horas por dia, sendo um dia EAD e um dia presencial, né? Então, prepare o plano de aulas desse treinamento. Vamos verificar aqui, ele vai planejar para o nosso treinamento da CIPA, ó, nesse formatinho. Eu pedi um dia EAD e um dia presencial. Então, o trabalhador vai ficar um dia, ou ele vai ter um prazo para fazer essas 8 horas EAD e depois vai ser um dia ali presencial. Né, acredito que ficaria até melhor dessa forma, né? Acabei pedindo errado para ele aqui, né? Então, esse um dia na modalidade EAD não precisa ser em um dia, pode ser feito durante um período. Então, ele colocou aqui o conteúdo, a metodologia que vai ser usada, ó, todo o conteúdo conforme NR5, né? Aqui, ele colocou EAD, né? Ele está dizendo para eu usar aqui algumas, como Google Classroom, Moodle, acho que ele está entendendo, olha, vou fazer à distância, mas online, algo assim, né? Mas não seria isso, eu acabei pedindo errado para ele aqui, né? Eu quero 8 horas EAD para o trabalhador fazer durante um período de tempo e depois ele vai ter um dia presencial. Beleza? Mas ele estruturou aqui, ó, todo o conteúdo, a metodologia que eu tenho que usar, né? Então eu vou passar aqui para vocês rapidinho, ó, conteúdo, ó. Abertura e boas-vindas, objetivo da CIPA, acidente e doença, noções sobre legislação trabalhista e previdenciária, introdução e identificação de riscos, comunicação de riscos, depois no presencial, acolhimento, inspeção de segurança, mapa de risco, noções sobre prevenção de combate a incêndio, investigação e análise de acidente, funcionamento da CIPA, reunião, ata, plano de trabalho, avaliação final. Por exemplo, eu preciso da avaliação final, então vou colocar aqui, ó, crie uma avaliação final para o curso de CIPA, com 10 questões múltipla escolha. Ele vai fazer a prova para mim, pessoal. Então, eu estou fazendo o curso da CIPA, ele vai fazer a provinha para mim, ó. Qual a principal finalidade da CIPA? A CIPA deve ser composta por 300 empregados.
As alternativas, olha aí, as questões, né, da prova da CIPA, pessoal. Aí você pode pedir para ele colocar isso em Word para você também, né? Não tem dificuldade nenhuma nisso, olha lá, o gabarito oficial, né? Então, coloque a prova em Word. Claro que aqui eu estou demonstrando, tá, pessoal? Você deve ler as questões, ver se faz sentido, né? Veja que foram algumas duas situações que nós identificamos aqui que a informação ela não estava atualizada, né? Então você precisa conhecer um pouquinho aqui, então dá uma olhada nas questões, ver se estão boas. Você pode pedir para ele refazer uma outra questão, mas olha o tempo que a gente está ganhando com isso, pessoal, e está ficando bom, né? Tá ficando certinho, tá ficando em um Word editável, você está conseguindo fazer tudo, todo o processo eleitoral da CIPA em alguns minutos, até a prova do treinamento. Então tá aqui a provinha do treinamento, ó, em Word, né? Eu vou habilitar a edição aqui, ela vai cair na outra tela, mas eu vou passar para vocês olharem. Tá aí, ó. Então toda a avaliação tá aí pronta, ó. Vendo as 10 questões. Você pode editar do jeitinho que você achar melhor, né? Mas tá aí, pessoal, avaliação do curso da CIPA. Beleza? Além da avaliação, o que mais? Eu tenho os slides, né? Então eu vou colocar assim, ó, prepare a apresentação. Eu vou melhorar isso aqui, ó. Pode preparar a apresentação de slides como especialista em segurança do trabalho e comunicação, utilizando programação neurolinguística nos slides. Olha aí, pessoal, vamos utilizar a programação neurolinguística para que essa apresentação seja boa, engaje as pessoas, tenha gatilhos mentais ali para fazer com que os trabalhadores prestem realmente atenção no treinamento, né? Quero que o treinamento seja prático e tenha conteúdo técnico relevante para a atuação da CIPA. Né? Então, já falei do público-alvo, do propósito, né? E eu quero que seja fornecido em slides. Então, usei aqui os 4Ps, quero também o padrão de resposta. Beleza? 4Ps, vamos lá, preparar o treinamento da CIPA, meus caros. Vamos pedir para o ChatGPT fazer isso para nós. Agora eu acho que vai um pouquinho mais de tempo, né? Para ele preparar os slides, né? Mas ele vai entregar para nós. Os slides, pessoal, que saem aqui do ChatGPT, eles não têm layout, né? Aquele layout colorido, aqueles templates e tudo mais, vem básico no PowerPoint. Mas você pode, depois, no próprio arquivo PowerPoint que ele gerar, você vai lá e escolhe um layout que você gosta, né? Coloca ali o logo da empresa, você vai ali e faz a sua edição. Mas o conteúdo, você não precisa ficar lá digitando, copiando e colando por slide. Já está tudo ali, né? Você só vai editar para dar a sua carinha mesmo ali para a apresentação, né? Então ele colocou aqui já pronto para que a gente possa baixar os slides, né? Vamos lá, vamos ver se a gente já recebeu aqui, está baixando. Pronto. Vamos lá, abrindo aqui a apresentação em PowerPoint, pessoal, com os slides do curso da CIPA, né? Então ele criou 18 slides, pessoal. Olha lá, o curso de CIPA, gestão 25-26, como eu disse para vocês, ó, conteúdo está todo aqui, no entanto, né, vieram uns tópicos para você fazer a sua apresentação, né, no entanto, não tem não tem um layout, né, bonitinho, e se você precisa editar, tá bom? Você precisa fazer aí essa edição. Foram 10 slides, ó, que ele criou. Assim, pessoal, é o básico, você vai melhorando esse conteúdo, né? Então, tudo que tem que estar no treinamento está aqui, né? E você pode, por exemplo, eu vou falar aqui sobre, sei lá, vou pegar um assunto aqui, investigação de acidentes, né? Sobre árvore de causas, aí você vai lá no ChatGPT, né? Então, prepare uma introdução sobre a árvore de causas, um exemplo. Daí você vai melhorando aqui a sua apresentação. Mas a estrutura do treinamento tá feita aí também. Tá? Então, além do treinamento, agora eu preciso, enquanto eles estão fazendo o treinamento, criar o plano de trabalho. Então, crie o plano de trabalho
da CIPA para a gestão nova. Né? Nesse plano, considere todas as atribuições da NR5. Vou colocar aqui, ó, atualizada com os temas sobre assédio, né? Isso é importante, né? Foi atualizado. E vamos colocar algumas coisas que a CIPA pode desenvolver também. Vamos lá, inspeções mensais com checklist padrão, campanhas de saúde ocupacional. Vamos colocar aqui uma campanha de segurança no trânsito. No trânsito é o Maio Amarelo, né? No trânsito, em maio. Tá? Considere também o Abril Verde. Então, sua CIPA vai trabalhar pra caramba, hein? Além da CIPAT, tudo que está lá na norma, você ainda colocou essas questões. Nós sabemos que não está na norma, na CIPAT, falar de doenças sexualmente transmissíveis, mas se eu não me engano, né, é no dezembro que tem um mês vermelho sobre isso, né? Então, fale também sobre DSTs em dezembro. Se não me engano, é o dezembro vermelho. Deixa ele ver isso também. É o dezembro vermelho. Beleza? Bora? Vamos mandar ele fazer? Então, ele está preparando para nós agora, né, esse plano de trabalho da CIPA, né, e vamos verificar como vai ficar esse plano de trabalho, considerando isso que nós pedimos para ele, né, que a nossa CIPA vai elaborar, mas tudo aquilo que está na NR5. Então, o plano de trabalho da CIPA foi elaborado, tudo mais, e ele entregou esse plano para nós também em Word. Só se você não quiser usar arquivo, você pode pedir para ele pôr no próprio chat, tá? É que aqui a gente já está usando no Word, né, para ser um arquivo editável e você usar na prática, né? Então, ele criou aqui o nosso plano de trabalho. Vamos habilitar a edição. Eu vou colocar na tela aqui para vocês. Olha aí, meus caros, ó, plano de trabalho da empresa, objetivo do plano, atividades permanentes da CIPA, campanhas temáticas, né? Ele colocou ainda junho em prevenção à ler, julho em prevenção a acidentes domésticos, agosto, ao mês da CIPAT, setembro, suicídio e saúde mental, outubro rosa, novembro azul, tinha até esquecido disso, e o dezembro vermelho, né? Monitoramento e avaliação do plano, considerações finais. Esse plano, pessoal, você pode até pedir para ele fazer um cronograma. Eu vou pedir aqui, tá? Para ele revisar e colocar um cronograma. Você pega a assinatura dos membros da CIPA e esse é o plano de trabalho, na qual eles têm que ter uma via, né? E você fica com uma outra aí, né? Junto com o processo da CIPA. Beleza? Então vamos pedir para ele melhorar isso, ó. Crie o plano de trabalho em formato de cronograma para a próxima gestão, que inicia em 1/11/2025. Né? Então, eu vou pedir para ele revisar. Revise o documento, considerando o cronograma e campo para assinatura de todos os membros eleitos. Membros eleitos e designados. Vamos lá, mandar o comando para ele. Ele vai revisar esse arquivo para nós, né, considerando tudo isso, pessoal. Cronograma, campo para assinatura, para todos se comprometerem ali com o plano de trabalho. Beleza? Vamos dar um tempinho para ele elaborar. Está analisando, está elaborando o cronograma, né? Agora ele está pensando um pouco mais, ó, nessa elaboração. Deixa eu ver quanto tempo a gente está de aula aqui já, pessoal, porque olha que interessante, né? A gente está quase 1 hora, 55 minutos, né, de aula, e nós fizemos praticamente tudo, né, para a CIPA, que nós levaríamos horas ali, pessoal, elaborando
né? Não deu nem uma hora, nós já fizemos aqui praticamente tudo, né? Falta agora só o calendário de reuniões e a ata de instalação e posse. Beleza? Tudo customizado, pessoal, tudo feito prontinho, sem pegar modelinho, né? Que, pô, às vezes em cada coisa aí que a gente recebe, né? Por aí, que daí, às vezes é pior, né? Nem pedir, né? Então, olha aqui, pessoal, plano de trabalho, cronograma das atividades, ó, elaboradinho aqui para nós, mês a mês, e assinatura de todos, né? Os trabalhadores aí da CIPA. Beleza? Então, plano de trabalho da CIPA feito, né? Opa, eu não tô... Só deixa eu fechar aqui, diminuir, minimizar, pronto. E agora tem o cronograma de reuniões. Então, elabore. Pode elaborar o cronograma de reuniões ordinárias mensais. Considere uma reunião por mês, né? Já falei que era mensal, repetição aqui, né? Considere uma reunião por mês, sempre na, sei lá, terceira quinta-feira do mês. Então, toda terceira semana, terceira quinta-feira do mês, às 14 horas. Né? Altere para o dia anterior, se houver feriado no dia da reunião, no período da gestão. Vou pedir para ele já pensar nisso também, pode ter feriado, né? Então, nada de ficar olhando o calendário, hein, meus caros? Você já pede para ele fazer isso aqui para nós. Né? O local. Considere o local da reunião, sala de treinamentos. Tá? Vamos fazer reunião na sala de treinamentos. Beleza? Então tá aí. E além disso, pessoal, é importante você colocar nesse calendário, né, campo para assinatura. Então, considere campos para assinaturas dos membros. Todos têm que assinar o calendário para falar que não sabia, né? Eu não sabia que tinha reunião. Né? Não, você assinou o calendário. Além de você receber uma ele você assinou aqui, dando ciência, né? Que recebeu um calendário e tem conhecimento, ciência das datas. Beleza? Então, ele está elaborando esse cronograma de reuniões para nós, considerando reunião toda terceira quinta-feira do mês, às 14 horas, e quando tiver feriado nessa quinta-feira, se houver, ele coloca no dia anterior. Beleza? Vamos lá. Elaborou o calendário, que é o cronograma de reuniões. Vamos baixar ele aqui também. Olha aí, pessoal, em segundos, hein? E você ficaria olhando o calendário ali, dia a dia, hein, meu cara? Vamos lá, tá aqui o calendário já com as datas. Opa, cadê o arquivo? Aqui, ó, desse lado na outra tela. Vamos lá. Então, cronograma de reuniões ordinárias, né? Nome da empresa, o horário e tudo mais. E aqui, pessoal, ó, mês a mês de reuniões e a data de cada reunião. Olha aí, sensacional. E colocou em inglês, né, pessoal? Não sei o motivo, mas a gente pode pedir para ele alterar isso aqui para português sem problema nenhum. E a assinatura dos membros, né? Então, ele considerou uma coluna na direita ali para assinatura. Você pode pedir para ele revisar, colocar o campo de assinatura no final, alterar isso aqui para português, né? Eu vou pedir, não gostei. Eu vou pedir para ele revisar. Revise, considerando os meses em português e o campo para assinaturas dos membros após o cronograma. O cronograma no final do documento. Beleza, vamos pedir para ele refazer isso aqui para nós. Deixa eu corrigir aqui os errinhos aqui. Ele até entende, tá, pessoal, com alguns erros, tá? Mas eu estou corrigindo porque eu vou mandar esse arquivo para vocês, né, pessoal, em PDF, então eu não quero que vá com erro de português ali, né? Mas, por exemplo, né, você cometeu um erro de digitação. Ele vai entender e vai produzir isso para você, tá, pessoal? Mas
Eu estou corrigindo aqui para ficar um negócio mais bem elaborado aí, considerando que eu vou mandar o arquivo para vocês depois também, né? Beleza? Então, colocou aqui para nós o cronograma revisado, vamos dar uma olhadinha. Já está abrindo aqui na outra tela, vou compartilhar com vocês. Deixa eu habilitar aqui a edição. Aqui, pessoal, cronograma de reuniões ordinárias. Ele ainda manteve a assinatura dos membros, ele incluiu embaixo aqui aquele campo de assinatura, né? Eu esqueci de pedir para ele tirar isso aqui. Mas, pô, isso aqui facilmente a gente vem aqui, tira e pronto. Então tá aqui o cronograma de reuniões, pessoal, com todas as datas, né? Tudo alinhadinho, da primeira até a última reunião ordinária da CIPA. Beleza? O que falta agora é a ata de instalação em posse. Então, escreva a ata de instalação e posse. Na reunião de posse, o que a gente precisa determinar lá? Né? Nessa ata, prepare considerando a escolha do vice-presidente da CIPA, a nomeação dos designados e do presidente da CIPA. Beleza? Além disso, coloque na ata de instalação e posse todo o conteúdo que deve ser abordado nessa cerimônia. Vamos pedir para ele criar agora a ata de instalação e posse para nós. Vamos lá, criando a ata de instalação e posse. Na ata, é uma ata de reunião, pessoal. Então, tudo que foi colocado na reunião, você vai inserir aí. Por exemplo, se a gestão anterior fez uma apresentação, um balanço da gestão anterior, você adiciona aqui na ata. Né, se a nova gestão, o presidente, depois de nomeado, falou um pouquinho sobre o que ele espera da gestão, você coloca. Né? Então, você vai adicionar na ata tudo que foi tratado na reunião. Então, com esse modelo, você consegue ter uma ideia do que deve ter nessa reunião. Né? Principalmente a nomeação ali do presidente e a escolha do vice-presidente. O vice-presidente não é o mais votado, né? O vice-presidente sai dentre os eleitos, escolhido pelos próprios eleitos. Então tá aqui, né, uma ata, a solenidade teve início às 14, né, o que aconteceu durante a cerimônia, apresentação das atribuições da CIPA, reforço sobre a importância da prevenção de acidentes, orientação sobre o funcionamento das reuniões ordinárias, alinhamento sobre o uso de mapa de risco, definição das campanhas, importância da participação ativa e vigilância compartilhada no ambiente de trabalho, compromisso com a ética. Né? Então, aqui na ocasião, a empresa nomeou formalmente o representante designado como presidente. Também foi realizada a eleição interna dos representantes eleitos. Olha aí, pessoal. Nem precisei falar isso para o ChatGPT, ele já sabe. Ó. Foi também realizada a eleição interna entre os representantes eleitos dos empregados para a escolha do vice-presidente da CIPA. Então, está aqui a ata de instalação e posse, onde todos assinam. Né? Então tá aí o modelo de ata de instalação e posse também. Né? Veja aí, pessoal, sem necessidade de ficar digitalizando um monte de coisa, né? Você já tem aí tudo prontinho na mão. Beleza? Então, pessoal, com isso, nós finalizamos, né, todo o processo eleitoral da CIPA. Nós fizemos todo o processo eleitoral com todos os arquivos, todos os modelos, tudo feito com o ChatGPT, pessoal, em menos de 1 hora. Beleza? Então, olha só, o tempo que a gente ganhou, tudo feito de forma customizada, você ali realmente elaborando com o auxílio da inteligência artificial. Nada foi feito aqui, né, entregue ali para você de bandeja, né, tá aqui, é assim, não. Você realmente você tem que entender o que é a CIPA, ir colocando e analisando, né. Aqui eu dei uma acelerada, né, para que a aula não ficasse muito extensa, mas, assim, pessoal, tá tudo aí, né? Então, veja a importância de você conhecer essa ferramenta, né, que vai te ajudar, com certeza, a você ter melhores resultados na área de SST. Então, aqui você viu como elaborar documentos, como até estudar com inteligência artificial, nós discutimos algumas coisas aqui, né, e ela foi colocando. Então, assim, pessoal, usar o ChatGPT hoje no ambiente de trabalho não é mais uma opção.
né? Você não pode escolher, né? Ah, eu não vou usar. Se você não usar, você vai ficar para trás, meu caro. Então, você tem que aprender a usar. Né? E também, pessoal, porque a gente se sente sobrecarregado com todas as tarefas burocráticas que a gente tem no trabalho, não é verdade? A gente se sente atarefado, pessoal. Então tem que preencher documento, tem que ficar fazendo esse trabalho de digitação, você vai buscar um modelo, né? Você vai avaliar se aquele modelo cabe, você pode elaborar, não tem que ficar buscando modelinho, não. Você elabora o documento, né? Então você vai transformar toda essa sua rotina, pessoal, com o uso da inteligência artificial, que vai trabalhar com você e não por você. Né? Com isso você vai entregar de uma forma muito mais produtiva, com maior clareza, entendimento e com resultados, né, que você vai colher, pessoal. Com certeza você vai usando cada vez mais, entendendo ali outras formas de aplicando inteligência artificial, né? E essa aula, pessoal, foi para justamente mostrar o poder do ChatGPT na área de SST, e foi exatamente por isso, né, agora vem a novidade, tá, pessoal? Foi exatamente por isso, né, que nós criamos o curso Expert em IA para SST, do zero à prática, tá? Porque eu disse nós, eu não estou sozinho nesse projeto, tá? Esse curso foi criado, pessoal, né? Ele foi preparado, né, junto com um especialista, um expert na área de inteligência artificial, que é o Felipe Silva. Ele é analista de desenvolvimento de sistemas, ele tem uma sólida experiência em inovação, em automação de processos, integração de tecnologias com inteligência artificial. Esse é o trabalho dele, é o dia a dia dele, tá? Então, eu convidei para esse curso, né? Nós temos aqui a parceria com um especialista, pessoal, em inteligência artificial, né? Com formação, com prática nessa área. Ele está atuando nessa área. Ele tem toda uma carreira na área de desenvolvimento de sistemas, né? E na automação de processos agora com inteligência artificial. Então, realmente é uma parceria estratégica, né, para que você possa receber, pessoal, nesse curso, né, o melhor conteúdo. Né? Não só mostrando para você, como eu fiz aqui na prática, o uso da inteligência artificial, mas para que você consiga realmente extrair o máximo dessa ferramenta. Né? Então, eu estou aqui apresentando para vocês o curso Expert em IA para SST do zero à prática. Então, é um programa completo, passo a passo, feito para técnico de segurança, tecnólogo de segurança, engenheiro de segurança do trabalho, para que vocês possam dominar a inteligência artificial de uma forma prática, ética e aplicada à nossa realidade. Então, não é um curso de inteligência artificial, você vai ter que aprender ali e depois ver como aplica. Ele é 100% focado na realidade da segurança do trabalho. 100% focado no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Você não precisa saber programação, você não precisa ter conhecimento prévio, né, no ChatGPT. Você vai aprender a usar, né, do zero, pessoal. É do zero na prática, tá? Então, o que você vai aprender nesse curso? Como usar o ChatGPT. Você vai aprender a criar prompts, evitar erros, né, que vão comprometer o resultado dessa ferramenta. Então, você vai aprender realmente a usar na prática, como criar prompts, né? Esse método dos 4Ps que eu comentei com vocês. Né? Inclusive, pessoal, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Eu vou colocar o ambiente do curso, né, para que você conheça, né, o ambiente do curso, para que você veja ali, né, realmente tudo que foi colocado ali, as aulas, os módulos, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, pessoal. Tenho certeza que vai ser interessante, né? Isso aqui para vocês, ó. Deixa eu compartilhar. Aqui, pessoal. Então, esse é o ambiente do curso Expert em IA para SST do zero à prática. Então, os módulos, ó, tem um módulo de boas-vindas, como aproveitar ao máximo o curso. No módulo 1, IA do zero, tudo que você precisa saber, são 10 aulas. Né? Então, aqui você vai ver o que é o ChatGPT, como ele surgiu, como acessar o ChatGPT, conta gratuita versus conta plus, tenho que pagar para usar o ChatGPT? A gente vai falar sobre isso aqui com vocês, mas adianto que não, você pode usar de forma gratuita e já ter ótimos resultados. Navegando pela interface do GPT, o que é um prompt, como criar prompts eficientes, engenharia reversa de prompt,
exemplos práticos de prompts para CST, erros comuns ao usar o ChatGPT, limitações e verificações das respostas da IA. Vocês viram que eu fui verificando algumas respostas aqui, existe uma técnica para você fazer isso também. No módulo 2, aplicações da IA no dia a dia da SST, pessoal. Então aqui você vai aprender a usar IA em treinamentos, planejando a CIPAT, criando diálogo de segurança, traduções técnicas, melhorando seus e-mails, elaboração de checklist, elaboração de procedimento, realizando APR, ordem de serviço, né, dentre outros. Tá? Nós temos também no módulo 3, pessoal, IA para elaboração de documentos técnicos, agora é na elaboração de documentos mesmo, eliminando o modelinho, ó. Aquele pendrive com 1 milhão de arquivos, esquece isso, pessoal. Então, olha, elaboração do PGR, documento base e matriz, inventário de risco, plano de ação, criação do PCMSO com IA, o foco em integração com o PGR, né? Na integração com o PGR, o foco é na integração, tá? LTCAT PPP, laudos técnicos de salubridade, laudo de periculosidade, inventário de risco, análise ergonômica, relatório técnico de acidente, gestão de EPI, de CIPA e por aí vai, dimensionamento de brigada, SESMIT, né? Nós temos também o módulo 4, de IA estratégica para quem é consultor de segurança do trabalho. Então, tem uma consultoria, como eu uso ela no meu negócio. Então, vou só mostrar alguma coisa para vocês aqui, algumas coisas. Ó. Você tem uma aula sobre planejamento de negócio com o ChatGPT, desenvolvendo o branding do seu negócio para a área de CST, tudo dedicado para a área de CST. Como usar IA para criar propostas comerciais, né? Precificação. Então, o que eu uso aqui na minha consultoria, ó, aplicação de IA em perícias de SST, meus caros, né? Análise de petição inicial, elaboração de quesitos. Então, você tem aqui um módulo específico para isso também. E por último, como criar um agente pessoal inteligente. Como criar, eu tenho aqui o meu Jarvis, né? E vocês vão ter um agente pessoal de inteligência artificial também para você chamar de seu. A gente vai ensinar vocês aqui como criar esse agente de GPT personalizado, como criar um GPT personalizado para a DSST, para criar DDS, criar relatório, planejar treinamento, avaliar risco, ter seu assistente de perícias judiciais, né? Então, tudo isso vai ser entregue no curso para vocês, tá bom? E nós temos os bônus também, né, pessoal? Então, olha, são 61 aulas, hein? Nós temos os bônus aqui também. Nos bônus, você vai ter acesso a um grupo do WhatsApp para suporte e atualização, né? Tem uma aula sobre currículos e cartas de apresentação com o ChatGPT e um PDF com um banco de prompts prontos também para a área de SST. Então, esses são os bônus do curso. Beleza, pessoal? Então, vocês viram aí por dentro, né, como é o curso Expert em IA para SST, né? Então, eu fiz questão de mostrar para vocês aqui, para você ter uma ideia de como, né, está estruturado aqui o curso. Então, vai te ajudar a elaborar documentos, vai te ajudar na sua consultoria, ou para você ter uma consultoria, para ter seu GPT personalizado, né? Então, o curso é para todos que tenham interesse em se aprimorar, melhorar tecnicamente, ser um profissional de alta performance com o uso da inteligência artificial. Beleza? E quanto vai custar isso, pessoal? Então, vamos lá. Esse valor que eu vou apresentar para vocês é um valor de lançamento. Então, esse curso está sendo lançado nesse momento. Se você entrar na turma agora, essa é uma turma de lançamento, você vai acessar já o ambiente do curso, já tem algumas aulas lá. Nós vamos disponibilizando as aulas para vocês toda semana, nós vamos avisando no grupo do WhatsApp sobre a disponibilização das aulas, mas já tem muitas aulas lá para vocês já iniciarem os estudos, beleza? Né? Então você vai entrar nessa turma de lançamento, onde você vai ter aula comigo e com o Felipe, que é especialista em inteligência artificial, né? Trabalha na área de tecnologia. Então, entrou na turma de lançamento, já acessa o curso, você compra o acesso por 1 ano, numa condição especial. Você também vai ter um certificado quando você concluir essas aulas no final do programa do treinamento, além de entrar numa comunidade exclusiva no WhatsApp, onde nós vamos avisando vocês sobre a liberação das aulas, né, onde nós vamos colocando os prompts, nós vamos tirando dúvidas, e conforme as dúvidas que vocês colocam, a aplicação que vocês colocam lá no grupo do WhatsApp, nós vamos, né, inclusive, alterando, né, a programação do curso, incluindo outras aulas. Por que não? Não é verdade? Então, tudo isso, pessoal, você vai ter acesso a uma condição extremamente especial para essa turma de lançamento, no valor de R$ 147. Pessoal, não vai custar
só R$ 147, beleza? Esse valor é para uma turma de lançamento, é valor especial para lançamento, tá? O valor desse curso, pessoal, vai ser mais do que o dobro no próximo, né, lançamento, você pode ter certeza, tá bom? Só esta semana, R$ 147, apenas R$ 147, acesso por um ano, certificado, comunidade exclusiva no WhatsApp, mais os bônus, as aulas bônus que eu mostrei ali para vocês, tá bom? E quem adquirir hoje, tem que ser hoje, tá, pessoal? Hoje até as 23h59, né? Eu vou dar, pessoal, como um brinde para vocês que entrarem primeiro nessa turma, os meus 2 e-books, tá? Então, vocês devem saber que eu tenho 2 e-books na área de CST, como evitar erros na área de CST, né? E as soft skills para a área de CST, você vai ganhar os meus 2 e-books. Eu vou enviar para você, tá bom? Comprou hoje, até as 23h59, você ganha um e-book, você vai receber um e-mail com os meus 2 produtos, os meus 2 e-books. Beleza? Não comprou hoje, não tem problema, essa oferta, né, ela permanece, né, válida por alguns dias, tá bom? Por R$ 147, depois o preço, pessoal, será alterado. Essa é uma oferta especial de lançamento. Beleza? Como acessar? Como eu quero. E agora, como eu acesso? Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição dessa aula, né, para que você possa acessar, né, a página ali, a ter mais informações sobre formas de pagamento. Isso pode ser parcelado na plataforma na qual o curso está. Beleza? Então, pessoal, não tem dificuldade, valor super acessível para você realmente entrar nesse programa e aprender a utilizar a inteligência artificial na prática. Aprender a utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia. Tá bom? Inclusive, eu vou até compartilhar com vocês, mais uma vez aqui, pessoal. Eu vou mostrar para vocês a qualidade da aula, tá? Eu prometo que já estou finalizando a aula aqui. Vou mostrar para vocês a qualidade da aula do módulo 1, por exemplo, ó. Como acessar o ChatGPT? Nunca entrei no ChatGPT, eu não sei como isso é feito, ó. Então você vai clicar aqui na aula, pessoal, né? E o Felipe, ele vai realmente pegar na mão e vai te mostrar, pessoal, como usar o ChatGPT, ó. Ele vai entrar na plataforma, né? E ele vai realmente, né, acessar o ChatGPT, como você faz, cria sua conta, enfim. Então, realmente, pessoal, é um curso direto ao ponto, sem enrolação. Tá bom? O objetivo aqui realmente, né, é mostrar para vocês como você se torna ali um profissional, né, especialista em inteligência artificial para SST. Beleza, pessoal? Então aproveitem essa oportunidade. Vou deixar o link aqui na descrição para você acessar, né, o curso, né, para você comprar o curso. Tá bom? Então aproveite essa oportunidade, invista, para que você invista aí na sua carreira, tá bom? E é isso, pessoal. Caso você tenha alguma dúvida, você está lá no grupo do WhatsApp, pode colocar suas perguntas e suas dúvidas no grupo do WhatsApp. Vai ser um prazer respondê-los por lá também, beleza? Meus caros, um forte abraço, fiquem com Deus, nos vemos na próxima. Até mais.